Bom dia, gente. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo nos polos aí espalhados pelo Brasil. Nós vamos continuar hoje o nosso curso e vocês devem ter visto que o título da aula de hoje é combinatória. Então, a primeira coisa é que eu não gosto desse título. Tá? Dizer que a gente ensina combinatória para os alunos é propaganda enganosa, porque dá a impressão de que combinatória é a parte da matemática que resolve problemas de contagem. Quando a combinatória é muito mais ampla do que isso. Combinatória é a parte da matemática que trata da matemática discreta em geral, da matemática que se opõe à matemática dos números reais. Então, a maior parte das coisas que a gente faz na escola, tá? E talvez a maior parte das coisas que a gente faz em matemática é ligada à matemática dos números reais, números racionais, que servem para você fazer medições de modo geral. Mas combinatória, em oposição a isso, trata, tá, das situações em que a gente trabalha com conjuntos finitos, tá, e números naturais, números inteiros. Por exemplo, na semana passada, vocês devem saber que houve uma Olimpíada Internacional realizada aqui no Rio de Janeiro. Eu participei da coordenação, quer dizer, da correção de um problema de combinatória que não tinha nada a ver com contagem. Tá? Aliás, alguns alunos até tentaram, será que contando dá para fazer alguma coisa? Não, ganharam 0 na questão, porque contagem não tinha nada a ver com a solução. Quem ficar curioso sobre que problema é esse, tá? Olha lá o site da IMO, olha o problema 5, que é um problema fácil de entender, tá? E, naturalmente, difícil de resolver. Tá? A solução de problemas de combinatória, assim, de modo amplo, muitas vezes o que ela requer não é uma contagem, é um algoritmo, é um procedimento. Tá? E, na verdade, essa área da matemática, ela se tornou cada vez mais relevante, tá? Principalmente a partir dos anos 50, por conta da introdução do computador nas nossas vidas. Porque o computador, afinal das contas, é uma máquina discreta, é uma máquina que trabalha com quantidades finitas. Tá? E boa parte dos algoritmos que a gente usa no nosso dia a dia, até sem perceber que há um algoritmo por trás, pertence a essa área da matemática. Então, quando você abre aí o seu celular e pergunta lá para o Waze ou para o Google qual é o melhor caminho para vir até o IMPA, tá? Ele está executando um algoritmo que é analisado por essa grande área de matemática discreta e combinatória. Então, o que a gente vai fazer aqui e o que a gente faz na escola, por enquanto, então eu não tenho a menor dúvida de que isso vai ter que mudar aí nos próximos anos, em vários países já mudou. Tá? O que a gente faz na escola, por enquanto, de combinatória, é contagem. Tá? Mas eu tenho certeza aí que nos próximos anos outros conteúdos vão aparecer pela relevância que eles têm na vida moderna. Tá? Particularmente grafos, por exemplo, onde se insere, que proporciona uma linguagem adequada para formular, por exemplo, esse problema de encontrar o melhor caminho de um ponto a outro de uma cidade. Mas, por enquanto, o que a gente vai fazer esse pequeno subconjunto da combinatória, que são métodos de contagem. Então, o ensino de combinatória no Brasil, no mundo de modo geral, ele também mudou muito exatamente a partir dos anos 50. Tá? Porque, na verdade, nos livros didáticos para o ensino médio que a minha geração tinha, então, a minha geração, quer dizer, eu fiz
chamado científico aí no final dos anos 60. E aí os livros da época, o livro mais adotado talvez fosse o livro do Ari Quintela ou o livro do Serrão. A razão pela qual esses livros tinham análise combinatória não era propriamente para resolver problemas de contagem. Tinha lá, os problemas de contagem eram dificílimos para a gente resolver, porque o livro, na verdade, ensinava bem como deduzir determinadas fórmulas de contagem. Tá? Os famosos arranjos, permutações e combinações, e fazia isso porque esses conhecimentos eram necessários para outros tópicos da matemática, que era importante aí na época. Por exemplo, você aprendia combinações, por exemplo, principalmente para poder utilizar no binômio de Newton, para poder deduzir as fórmulas relativas ao binômio de Newton. Estudava permutações, porque isso tinha a ver com a maneira como determinantes eram definidos. E aí tinha um capítulo de análise combinatória, alguns problemas, e eu, como aluno, me sentia bastante perdido toda vez que havia uma variante na formulação de um problema desse tipo. Tá? E aí eu sempre conto essa história de que na época isso era ensinado acho que ainda no segundo ano do ensino médio, que na época se chamava científico. E aí, no ano seguinte, no vestibular, eu fui exposto novamente à combinatória, mas agora tendo aula com Morgado. Tá? E aí fez-se a luz. Tá? Ou seja, aquele tópico que era um conjunto de fórmulas que tornava muito fácil resolver problemas de cartas marcadas, que se enquadrassem exatamente naquelas fórmulas, era inútil quando você tinha que fazer qualquer variante disso. E daqui a pouco a gente vai ver exemplos de um problema que aparecia na época e para a qual, para mim e para os meus colegas, com a maneira clássica aí de ensinar, ficava muito difícil. Então, hoje em dia, tá, em que combinatória tem uma finalidade em si e não somente para atender outras coisas da álgebra. E por que é importante? Porque a gente precisa, muitas vezes, estimar, por exemplo, se uma determinada situação é uma situação que faz parte de um conjunto pequeno ou grande de possibilidades. Tá? Entre outras coisas, para medir coisas como probabilidade de algo ocorrer. Tá? Então, por exemplo, você considera uma situação que tem um jogo como a Mega Sena, então contar quantas são as possibilidades de resultado, tá? Até independentemente aí de você calcular uma medida aí de probabilidade, tá? Te dar uma medida de quão fácil ou difícil é você acertar um palpite. Tá? Então, contar, tá, é algo que se tornou mais importante aí nas nossas vidas do que era no passado. Muito bem. Por outro lado, contar é a tarefa mais elementar da matemática. Então, a matemática começa com contagem. Essa é a primeira coisa, ou melhor, é a segunda coisa que a gente faz em matemática. Tem uma coisa que a gente faz antes. Tá? É uma coisa que a gente faz antes de contar, que é mais básica do que contar. Antes de contar, a gente enumera. Então, vários de vocês têm filhos pequenos, aí sabem que o primeiro contato aí com os números se dá a gente fala, está contando. Não está contando, está enumerando, está aprendendo que existe uma sequência de palavras, tá? No primeiro momento é apenas uma sequência de palavras. A criança fala, conta aí até 10, meu filho. Ele conta 1, 2, às vezes pula, né? Então, um dos meus netos, por exemplo, não gosta do 3, aí ele sempre conta 1, 2, 4, 5. Então, neste primeiro momento, claro que essas palavras formam uma sequência e não há
num primeiro momento, um significado, tá, de que essas palavras são uma abstração, tá, que isso vai aparecer no segundo momento, para o conceito aí de número de elementos, cardinalidade de um conjunto. Tá? Então, quando a criança começa a poder contar, não, você ganhou mais balas do que eu, porque eu ganhei 3 e você ganhou 4, tá? Aí sim ela está fazendo contagem pela primeira vez. Então, um método fundamental de contagem que a gente não deve se esquecer, e não deve se esquecer que os nossos alunos têm todo o direito de usar, é a enumeração. Então, se você pede para um aluno contar quantas são as possibilidades, tá, de que certa coisa possa ser feita, e ele vai lá e, de maneira sistemática, enumera as possibilidades, e depois conta, são 17, professor. Fala, não, porque você tinha que ter utilizado o princípio... Bobagem, tá? Então, enumerar é um método legítimo, básico, fundamental de contagem. Se você não quer que ele faça isso, escolha exemplos em que isso seja inviável. Tá? É fácil a gente fazer isso, mas não se esqueçam de que enumerar é a primeira técnica de contagem, tá? E jamais pode ser considerada errada num processo de solução de um problema de contagem. Tá? Então, o primeiro método de contagem é a enumeração. Que é algo que nós fazemos desde que começamos a engatinhar na matemática. Tá? A segunda coisa que a gente faz ligado à contagem também aparece muito cedo na vida escolar das crianças, até mesmo na pré-escola, né? Que é o significado das operações. Então, as operações aritméticas, todas elas, tá? Mas soma, subtração, multiplicação, divisão, elas são introduzidas sempre com o significado de contagem. Então, como é que você transmite ao aluno o que é somar 2 mais 3? Você coloca lá um conjunto com 2 elementos, outro com 3, aí faz a união desses 2 conjuntos, tá? E isso passa a ideia da adição. Então, adição está intrinsecamente relacionada, tá, ao número de elementos de 2 conjuntos, da união de 2 conjuntos disjuntos. Tá? A gente não pode se esquecer disso, tá? Porque isso aí faz parte do repertório nosso de contagem. Esse era o grande problema dos livros didáticos aí da minha geração. Tá? Esqueciam de recordar aí para os alunos que iam travar com problemas de contagem 10 anos, 12 anos depois da última vez que trabalharam com problemas desse tipo, porque tinha um enorme período entre o segundo ano aí do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio, em que contagem parecia que não fazia parte aí do repertório de problemas a serem resolvidos. Um parênteses, tá, é que hoje em dia isso é um pouco diferente, né? Quase todos os livros didáticos modernos hoje no Brasil, isso é um grande avanço, se lembram de, em cada ano, eu não sei se isso é cumprido nas escolas, tá? Mas os livros têm, tá? Sempre um pouquinho, pinceladas aí de contagem, tá? À medida que o aluno avança no segundo segmento do ensino fundamental. Tá? Então, é fundamental que a gente se lembre,
tá, de que as operações aritméticas estão relacionadas à ideia de contar. Tá? A soma pela agregação de conjuntos disjuntos. Então, certamente você já tiveram alunos que perguntam: mas, professor, eu tenho que somar ou multiplicar esses números? Tá? Na verdade, essa é uma dúvida que, se a gente refletir um pouco, não deveria existir. Tá? Você soma quando você está agregando contagens disjuntas. E você multiplica quando? Porque o grande destaque, na verdade, para fazer contagens, tá, de maneira efetiva é o uso da multiplicação. Tá? Então, o uso da multiplicação é quase que uma ideia recursiva de contagens. Tá? Que, no caso mais simples, se refere a um processo que tem duas etapas, mas que pode ser estendido para um processo que tenha qualquer quantidade de etapas. Então, quando é que se aplica o chamado princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem? Toda vez que você tenha uma situação em que você tenha um processo que possa ser explicado como uma escolha. Eu vou enunciar com duas etapas, tá? Mas, na verdade, pode ser enunciado como tendo N etapas. Então, a primeira etapa pode ser feita de P modos. Tá? A segunda etapa pode ser feita de Q modos, e aí tem algo fundamental para ser acrescentado aqui, tá? Que é qualquer que seja a escolha feita na primeira etapa. Então, uma das coisas que eu faço aí com uma certa frequência, tá, é fazer críticas de livros didáticos a pedido de editoras. Então, a editora tem lá um livro e pede para que eu faça uma análise desses livros para encontrar possíveis erros, etc. Então, um erro extremamente comum nos livros didáticos, pode ser que no livro didático que vocês adotem esse erro, não é propriamente um erro, tá? Mas deixa eu explicar o que aparece muitas vezes. Muitas vezes, tá? O que aparece aqui em cima, aparece escolha em duas etapas independentes. Tá? Então, quando as etapas são independentes, você não precisa colocar essa afirmativa. Ocorre que, na maior parte das situações interessantes, essas escolhas não são independentes. Então, por exemplo, quando a aplicação imediata do princípio multiplicativo para calcular quantas são as possibilidades de você ordenar determinado número de elementos. Então, você escolhe quem você vai colocar na primeira posição. A segunda escolha, quem você vai colocar na segunda posição, não é independente da primeira, porque você não pode colocar a mesma pessoa. Então, se você enuncia aqui que as etapas são independentes, você não pode utilizar o princípio para esse tipo de situação super comum. Então, as etapas não têm que ser independentes. Tá? A segunda etapa, o que você faz na segunda etapa, pode muito bem ser restrito pelo que você fez na primeira etapa. Tudo que você precisa é que o número de possibilidades seja independente. Tá? Não a escolha em si. Tá?
Então, esse cuidado no enunciado dessa situação é fundamental para que o aluno possa fazer bom uso deste princípio. Tá? Então, o que o princípio multiplicativo diz é que o número total de possibilidades nessas condições, ora, vamos deduzir. Então, o princípio multiplicativo não é um axioma, não, tá? É um teorema. Um teorema que se baseia exatamente no significado da multiplicação como uma adição iterada. Tá? Então, ora, a primeira etapa pode acontecer de P modos diferentes. Então, eu posso representar essas escolhas como os ramos, tá, de um diagrama de árvores que começa lá na escolha inicial. Tenho P possibilidades. O que essa minha hipótese está dizendo é qualquer que tenha sido a decisão que eu tomei aqui, eu vou ter que possibilidades? Então, quantas são qual é o número total de possibilidades de escolha que eu tenho? Ora, se eu tiver feito essa primeira escolha, eu tenho que possibilidades? Agora, se eu tiver feito a segunda escolha, e aí eu estou usando esse significado, tá? Porque a partir do momento em que a primeira escolha foi distinta, os resultados são distintos. Tá? Então, usando este significado aqui, eu somo essas possibilidades e farei isso P vezes. Tá? Uma vez para cada possibilidade da primeira escolha. Tá? Então, este resultado é P vezes Q. Tá? E aí o que a gente está fazendo é usando lá aquele significado lá da multiplicação que a gente aprendeu lá na primeira série do ensino fundamental. Então, o princípio multiplicativo nada mais é do que colocar o significado da multiplicação, tá, de uma maneira adequada, numa linguagem adequada, tá, para resolver problemas de contagem. Tá? E dá para fazer muita coisa com isso. Ou seja, a moral da história é que você não precisa aprender combinatória, tá? No sentido clássico aí dos grupamentos, arranjos, permutações e combinações para resolver boa parte, tá, dos problemas de contagem que aparecem para a gente. Tá? Ou seja, para saber combinatória, não precisa saber combinatória. Tá? Estou usando as palavras aí com significados diferentes, tá? Mas eu acho que isso aí é uma coisa importante. Tá? Eu acho que é uma mensagem importante para os alunos e eu acho que é uma oportunidade aí. Tá? Eu conheço várias situações, uma dessas situações é com meu filho mais velho, tá? Que não gostava assim, muito de matemática, mas combinatória ele adorava. Porque era um tópico independente, tá? Tudo que ele precisava era pensar. Tá? Então, começar combinatória, permitindo que os alunos descubram que conseguem resolver muita coisa usando aqueles conhecimentos básicos, tá? Ou seja, que o fato dele não ter aprendido como simplifica a radical, tá? Ou como divide um polinômio por outro, essas coisas todas que os alunos perdem, tá, o contato com a matemática aí ao longo do ensino fundamental, que ainda assim ele pode ser bom nessa parte, tá? Não depende de nada disso. Tá? Depende de uma matemática onde ele ainda gostava da matemática. Né? Porque se você perguntar a um aluno aí do início aí do ensino fundamental se ele gosta de matemática, normalmente ele vai gostar. É divertido, é lúdico, tem a ver com
situações aí comuns. Aí você pergunta ao aluno do final do ensino fundamental se gosta de matemática. Claro que não, aquela chatice, etc. Então, combinatória, se você... Tem que fazer uma escolha, né? Se você começar a primeira aula de combinatória, vamos aprender o que é fatorial e vamos resolver 10 equações aqui envolvendo fatorial. Perdeu, cara. É a mesma chatice aí do resto. Mas, se você começa com combinatória, com situações aí que se relacionam até com o conteúdo de matemática que certamente o aluno tem, tá? Isso pode contribuir, tá, para trazer os alunos aí para o assunto. Por outro lado, aqueles alunos que infelizmente estabeleceram uma relação com a matemática daquela de decorar e aplicar, não vão gostar. Tá? Então, aquele aluno que está acostumado, professor, qual é a fórmula que eu tenho que aplicar? Vou decorar isso direitinho, vou aplicar na fórmula, vou tirar 10 e vou esquecer no dia seguinte. Tá? Então, esse aluno possivelmente não vai gostar muito, porque não é assim que as coisas funcionam aqui. Então, vamos... Só para aplicar aqui numa situação, tá? Digamos que eu tenha 3 casais. Se o Morgado tivesse assim, aqui provavelmente ele faria 3 casais ortodoxos, quer dizer, cada um composto por um homem e uma mulher, e que eu vou precisar aqui para o enunciado, e digamos que eu tenha 5 bancos duplos. Pode pensar que são... Então, pensar que é essa a situação. Tá? Vão ocupar 5 bancos de um trem, de um ônibus, sei lá. Tá? E aí, para exemplificar isso aqui, então, essas pessoas vão sentar nesses bancos de algum modo, tá? E a gente vai colocar algumas restrições para esse processo. Então, a primeira situação é completamente sem restrições. Tá? Então, essas 6 pessoas que estão aqui vão ocupar 6 desses 10 lugares. Então, nessa primeira situação, não há distinção nem de casais, nem de gênero aqui nas pessoas, não há distinção da localização em que eles vão se sentar. Então, a abordagem que o uso do princípio multiplicativo sugere para a gente resolver problemas, tá? É o que eu costumo chamar dos mandamentos do Morgado. Tá? Que estão aqui, deixa eu ver qual é a página, estão na página 90 do livro Temas e Problemas, e está também no Matemática do Ensino Médio, volume 2, está também no livro específico de análise combinatória da coleção. Tá? Então, são 3 mandamentos, dos quais 2 a gente vai aplicar agora. O terceiro não vai ser tão importante nessa situação. Tá? Então, a primeira coisa é o que Morgado chama de postura. Tá? Então, a postura, tá,
cada vez que você vai resolver um problema de contagem, se coloca na posição de quem vai efetivamente ter que formar um agrupamento com as características pedidas no problema. Então, se coloca na posição de que você é o responsável por sentar essas pessoas aqui nesses bancos, tá? E você vai definir onde essas pessoas vão se sentar. Ou seja, se coloca na posição de alguém que vai efetivamente formar um agrupamento desse tipo. Tá? A segunda coisa tenta quebrar o processo de formação dos grupos em etapas. Para que isso? Para que você tenha a chance de, pelo menos, tentar usar, tá, o princípio multiplicativo. Tá? E a terceira, que eu não sei se nesses primeiros exemplos vai aparecer, mas depois a gente vai ver uma situação em que certamente vai aparecer, que é não adiar dificuldades. Tá? Esse não adiar dificuldades até talvez um princípio filosófico aí para a vida de modo geral. Tá? Então, se você percebe que uma coisa é problemática, costuma ser uma boa ideia, tá, você resolver essa coisa problemática, tá, no início e não deixar que ela piore depois. Tá? Se o dente está incomodando um pouquinho, é melhor ir ao dentista antes que ele comece a incomodar muito. Tá? Então, se você percebe que tem uma situação aqui que impacte outras escolhas, tá? Sensato lidar, tá, com isso que pode causar o dor de dente lá na frente logo. Tá? Então, e aí, nos exemplos aí que a gente vai fazer, a gente vai tentar seguir, tá, essas situações. Então, na primeira situação, tá, se eu vou colocar as pessoas sem restrições, então, na verdade, eu tenho, 6 pessoas, tá, não estão organizadas, como falei, nem por gênero, nem por casais, tá, 10 lugares. Tá? Então, as decisões que eu vou tomar são para cada pessoa escolher um lugar para ela. Tá? Ordeno as pessoas, por exemplo, que está ali, tá? E vejo quantas possibilidades eu tenho para cada uma delas. Tá? Então, eu posso escolher onde é que o H1 vai sentar, depois o M1, depois o H2, depois o M2, o H3 e o M3, tá? E vou tomar as minhas decisões. Então, se eu começo por designar o lugar dessa pessoa, tá? Quantas são as possibilidades que eu tenho disponíveis para fazer isso? Tenho 10 possibilidades, porque essa pessoa pode sentar em qualquer um dos lugares. Tá? Às vezes ajuda aí você, efetivamente, aí no rascunho, ir construindo esse conjunto para a coisa ficar mais concreta. Tá? Então, coloquei para a primeira pessoa, tenho 10 possibilidades. Aí eu vou colocar a segunda pessoa, que é o M1. Essa escolha não é independente aqui, porque ela não é permitido que ela sente no colo lá da pessoa que já está ocupando esse local. Então, as escolhas não são independentes. Mas, qualquer que tenha sido a posição onde eu resolvi colocar esse sujeito, tá? Essa moça tem exatamente 9 lugares disponíveis. Então, se aplica a condição para eu aplicar o princípio multiplicativo. Tá? Então, para qualquer uma dessas 10 escolhas, eu vou ter 9 possibilidades para essa aqui. Então, se eu estivesse construindo aqui a minha árvore, tinha 10 ramos aqui na primeira escolha, agora 9 ramos em cada um. O que vai acontecer é que essa minha árvore não tem só 2 níveis, tá? Ela continua. Para cada uma dessas possibilidades agora, eu vou posicionar H2. Então, digamos que eu tenha resolvido que esse casal aqui briga muito, vou colocar ele em 2 lugares diferentes aqui, tá? Agora eu vou colocar H2. É claro que a posição de H2 depende de onde eu coloquei essas 2 pessoas, não pode ser o mesmo.
mas em qualquer situação eu tenho quantas possibilidades? 8. E assim por diante. Então, o resultado desse primeiro problema combinatório é esse produto, tá? Que para um aluno lá da minha geração, eu seria convidado a resolver esse problema utilizando a fórmula dos arranjos, tá? Identificar que essa situação é uma situação em que eu tenho que escolher lugares ordenados, mas certamente essa não é a melhor postura para você atacar esse problema, tá? Bom, vamos uma segunda situação, com um homem e uma mulher nos bancos ocupados. Então, eu agora que vou direcionar esse preenchimento, primeira coisa, eu não vou querer deixar essa bagunça aqui das pessoas se espalharem aqui por esses bancos. Não, nada disso, espera aí. Vamos colocar em cada banco, tá? Um homem e uma mulher, ocupando 3 bancos, tá? E deixando 2 bancos livres, tá? Então, me coloquei aqui na posição de alguém que vai direcionar onde essas pessoas vão ser colocadas. Então, a situação eu sei que tem 3 homens e 3 mulheres, mas ninguém me disse que eles formavam casais, tá? Então, vamos colocar aí um homem e uma mulher, para as pessoas poderem conversar, mais interessante, mas não tenho restrições aí a fazer, tá? Então, como é que a gente vai organizar, tá, esse processo de escolha? Como é que a gente vai fazer isso? Então, tem muitas maneiras de fazer isso, tá? Uma forma possível, tá, é uma forma que requer você usar uma fórmula combinatória. Então, você pode, se quiser, começar escolhendo os bancos, escolhendo 3 dos 5 bancos para serem ocupados. Tá? Se você fizer isso, e dá para escrever uma solução para isso, essa primeira etapa vai envolver um problema de combinatória que é um problema mais complicado. Tá? Escolher um subconjunto de um conjunto é um problema de combinatória fundamental. A gente vai... então, esse é um problema que os alunos devem saber a fórmula para isso, porque o problema não é fácil de ser resolvido somente com o princípio multiplicativo. Tá? Então, essa é uma possibilidade, sim, tá? Mas eu vou querer analisar soluções em que a gente não precisa fazer isso, porque, na verdade, não há necessidade da gente fazer isso. Tá? Então, eu posso, por exemplo, uma das formas aí de fazer, por exemplo, vamos escolher onde é que os homens vão sentar. Tá? Aí, nesse processo de escolha dos lugares dos homens, vai estar embutida, tá, a escolha dos bancos que serão usados. Tá? Eu não preciso escolher os bancos primeiro, eu posso fazer isso aí já acoplado. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, mesma coisa, tá? Mas eu vou fazer nessa ordem, tá? Claro que eu podia começar pelas mulheres também, tá? Não seria uma boa ideia fazer nessa ordem. Essa ordem aqui, tá? Ela vai levar a situações em que o número de possibilidades vai depender do que eu faço numa determinada etapa. Tá? Então, o que eu estou fazendo o fato de eu escolher os homens faz com que eu lide com a restrição de que homens diferentes têm que estar em bancos diferentes.
Tá? E isso permite que a gente faça essa contagem de uma maneira eficiente. Então, vamos lá. E muitas vezes você se propõe a fazer numa determinada ordem as coisas e verifica, não deu certo, espera aí, vamos tentar fazer numa ordem diferente. Tá? E às vezes não dá certo também, e há determinadas situações que tem que quebrar em casos, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Bom, então vamos lá. Se eu fizer nessa ordem, vamos ver como é que ficam essas possibilidades. Para a escolha de H1, quantas são as possibilidades que eu tenho? 10. Tá? Então, a primeira pessoa pode ser sentada em qualquer lugar. Tá? Então, digamos que eu tenha colocado, como antes, o H1 aqui nessa posição. Tá? Agora eu vou colocar o H2. Quantas são as posições disponíveis para colocar H2? Então, primeiro, o H2 não pode sentar nem no colo de H1, nem pode sentar ao lado dele, tá? Porque a restrição aqui da minha formação desse grupo é de que cada homem vai estar num banco diferente. Tá? Então, o número de possibilidades que eu tenho para H2 são 8. Eu posso ter colocado o H2 aqui, por exemplo. Para o H3, 6. H3 não pode ocupar nenhum desses dois lugares, pode ocupar esse aqui, por exemplo. Tá? Cada uma dessas escolhas, ela depende das anteriores, mas a quantidade de possibilidades não. Então, estou podendo usar o princípio multiplicativo. Tá? Agora, eu vou colocar as mulheres. Então, quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar M1 agora? 3 possibilidades. Porque agora os bancos estão escolhidos, tá? Pelo posicionamento aqui que eu fiz dos homens em primeiro lugar. Tá? Então, eu vou ter 3 possibilidades para M1. Então, vamos colocar... M1 deixar do lado lá de H1, não é proibido. Tá? E M2, quantas são as possibilidades? 2 lugares disponíveis. Então, pode ser, por exemplo, que eu coloque M2 aqui. E, finalmente, para M3 vai sobrar o único lugar disponível ao lado de um dos homens. E esse vai ser o resultado. Tá? Mais uma situação. Agora me disseram, não, peraí, você organizou esse negócio aqui, mas na verdade essas pessoas formam casais. Tá? Então, agora, eu quero sentar as pessoas de tal maneira que cada homem, tá, esteja junto com a sua mulher. Tá? E agora? Claro que esse problema é muito parecido com o anterior. Na verdade, é mais fácil que o anterior. Não? Então, eu posso pensar que eu tenho as mesmas escolhas a fazer. Tá? Então, 10 vezes 8 vezes 6. Mas, na verdade, eu não tenho nenhuma escolha a fazer aqui. Né? Então, na verdade, ou eu não considero isso, ou considero que eu tenho apenas uma possibilidade de escolha para as mulheres, tá? Depois que o lugar dos homens tiver sido definido. Eu fiz assim porque é a pessoa que está organizando. Se fossem os casais sentando aqui, eu certamente colocaria as mulheres se sentando primeiro, porque as mulheres é que iam escolher qual é o lugar, não os homens, com toda certeza. O professor Wagner tem uma observação. Temos o microfone? É interessante também o caso em que cada
Então tá bom, vamos fazer. Esse caso que o professor Wagner está propondo, tá, seria uma casca de banana no caso geral, tá? Sim. Se fossem não 3 casais, mas fossem 10 casais, esse problema que o professor Wagner, porque o caso que o professor Wagner está propondo é exatamente o oposto. É um casal em cada banco, mas nunca um homem com sua mulher. Para não haver nenhuma DR aqui no caminho, coisa e tal, tá? Vamos colocar os casais misturados. Tá? Então, esse problema, no caso geral, ele podia ser bem complicado. Tá? Porque ele seria um caso, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, dos problemas das permutações caóticas. Seria difícil de ser resolvido. Para esse número de casais, não é. Tá? A gente consegue... vamos lá, vamos ver como é que fica. Então, como é que a gente vai fazer esse esquema? Então, em princípio, a mesma coisa. Tá? Se fossem mais casais, o que aconteceria é que, na hora que você fosse formar o grupamento, você ia descobrir, então, se no lugar de 3 casais, fossem 5 casais sentando em 8 bancos. Tá? Então, o que aconteceria é que as escolhas aqui na frente iriam depender das situações anteriores. Tá? E aí, o princípio multiplicativo não lidaria bem com esse problema, a gente ia ter que quebrar em casos, tá? Seria um problema bem mais difícil. Mas aqui, acho que dá para a gente resolver. Então, vamos lá, vamos começar do mesmo jeito. Tá? Senta os homens. 10 vezes 8 vezes 6. Então, vamos fazer aqui um diagrama dos 3 homens posicionados em 3 bancos. Bom, agora vamos ver onde é que M1 pode sentar. Quantas são as possibilidades? 2 possibilidades, porque aqui não pode. Então, tem aqui ou aqui. 2 possibilidades. Tá? Então, digamos que eu tenha colocado M1 nessa posição. Tá? E agora eu tenho que tomar cuidado com as minhas escolhas. Tá? Porque quantas são as possibilidades para colocar M2 aqui? Então, eu coloquei M2 aqui, tá? Ele não pode ficar ao lado de H2. Tá? Então, eu posso colocar M2 aqui ou aqui. Eu teria 2 possibilidades. Tá? Mas aí, quantas são as possibilidades para M3? A questão depende. Se eu colocar M2 aqui, tá? Eu tenho uma possibilidade para colocar M3. Mas se eu fizer a escolha infeliz de colocar M2 aqui, tá? Eu não tenho lugar para colocar M3. Então, mesmo esse caso pequeno, tá? Já dá problema. Tá? Mas que dá para a gente corrigir. Tá? Dá para a gente corrigir porque, na verdade, a escolha que eu posso fazer aqui é um pouquinho diferente. Tá? Eu não preciso... a partir do momento que eu coloquei M1,
tá? Eu posso pensar que eu tenho que tomar cuidado na forma como eu vou colocar as pessoas restantes. Tá? Então, se eu pensar de maneira agregada em M2 e M3, tá, eu não tenho esse problema. Tá? Porque a escolha aqui de M1 ela é simétrica. Tá? Colocar M1 ao lado de H2 ou ao lado de H3 são alternativas perfeitamente simétricas. O que acontece num caso vai acontecer no outro. Tá? Então, isso aqui não teve problema. Mas agora eu tenho que observar que, uma vez que isso aqui tenha sido colocado, eu sou obrigado, tá, a colocar, como eu coloquei M1 ao lado de H2, tá, ao lado de H1, eu obrigatoriamente, tá, tenho que colocar M3, porque se eu não fizer isso, eu coloco H3 e M3 juntos. Tá? Então, uma vez que eu tenha feito isso, isso obriga que aqui venha M3 e que aqui venha M2. Então, aquela coisa que eu tinha duas posições para M2 e M3 é errado, tá? Porque, na verdade, essa colocação junta das duas só pode ser feita de um modo. Tá? Então, foi o que eu falei. Neste caso, tá? Ainda bem que eu tinha pensado nisso antes, neste caso, nós nem combinamos, né? Neste caso, tá? Dá para a gente ainda se safar com o princípio multiplicativo, mas revisando essa escolha aqui para uma escolha conjunta das outras duas mulheres. Tá? Então, eu tenho realmente duas possibilidades aqui, mas uma vez tendo feito isso, só tem um jeito aí de completar. Mas isso já mostra para vocês como essa situação vai ficar complicada caso eu tenha muitos casais a ser colocado. Tá? Ok? Bom, só então, um exemplo que o Morgado gostava muito para ilustrar o terceiro mandamento, tá? O de não adiar dificuldades, era um problema muito simples, mas que ilustra isso aí muito bem. Então, quantos são os números naturais de três algarismos distintos? Então, naturalmente, são três escolhas a fazer. Tá? O dígito das centenas, dezenas e unidades. Mas faz toda a diferença do mundo você fazer essa escolha na ordem correta. Tá? Então, o cara que espera a dor ficar muito ruim para ir ao dentista vai fazer o seguinte: esse primeiro dígito aqui é complicado, porque como tem três algarismos, não pode começar o zero, então vou deixar ele para o final, aí, quem sabe as coisas se resolvem. Então, quem preenche esse número da direita para a esquerda, tá, tem a seguinte situação. Aqui, obviamente, pode ser qualquer coisa, 10 possibilidades. Tá? Aqui, pode ser
qualquer coisa menos o que eu utilizei nas dezenas. 9 possibilidades. E aqui, quantas são as possibilidades? Então, bom, quem fez essa escolha desastrada possivelmente vai continuar errando até o final, tá? Porque vai ficar pensando, não pode ser nenhum desses dois aqui, tá? São 8 possibilidades. Ou então pensar, não pode ser nenhum desses dois, nem o 0, tá? E acontece que isso pode acontecer, tá? O número de possibilidades aqui vai ser 8 ou 7, tá? Dependendo das escolhas que a gente faça aqui. Tá? Então, quando é que vão ser 8 possibilidades? Se o 0 tiver sido utilizado aqui, tá? ou aqui, realmente serão 8. Porque a única coisa que não pode aparecer aqui nessa casa são o 0 e esse outro que foi utilizado naquela casa. Mas se o 0 não foi utilizado, se você escolheu 3 e 5 aqui, aí são 7. Porque você não pode usar nem o 3, nem o 5, nem o 0. Então, esse problema ilustra muito bem o fato de que essa ordem de preenchimento, tá, em que a gente deixa para lidar com a restrição depois, tá, não é uma boa estratégia de solução. Se você ataca a maior dificuldade primeiro, tá, isso não ocorre. Porque, vamos começar por aqui. Quantas são as possibilidades aqui para esse algarismo? 9. Todo mundo menos o 0. Tá? Então, digamos que eu tenha colocado 7 aqui. E agora, quantas são as possibilidades para cá? 9 de novo. Porque você não pode utilizar o 7 mais, mas, em compensação, você pode utilizar o 0, que era proibido aqui. Então, são 9 possibilidades aqui. Tá? Então, digamos que você tenha colocado 0 mesmo aqui. Tudo bem, pode entrar. E agora, quantas são as possibilidades para a última casa? 8. Não importa se o 0 foi usado ou não. Tá? A única coisa que não pode aparecer aqui são esses 2. Então, então digamos que você colocou, são 8 possibilidades aqui, tá, para esse número. E eu acho que esse problema ilustra muito bem essa coisa da não valer a pena adiar a dificuldade. Tá? Agora, às vezes, não funciona. Tá? Quer dizer, não é que não funcione. De qualquer maneira, isso diminui as complicações. Tá? Mas há situações em que, apesar de você fazer isso, você tem mesmo que dividir em casos. Então, um exemplo que está aí no livro que eu sugiro que vocês vejam é o exemplo em que a gente coloca uma restrição adicional, tá, em que o número tem que ser par. Tá? Então, quando o número tem que ser par, você tem 2 restrições. Tá? Uma restrição sobre o primeiro algarismo, que não pode ser 0, outra restrição lá com relação ao último algarismo, que tem que ser 0, 2, 4 ou 6. Essas 2 coisas juntas fazem com que, qualquer que seja a ordem de preenchimento, a gente não consiga fazer e tenha que quebrar em casos. Tá? Mas eu vou deixar para vocês lerem esse exemplo aí no livro, está aí no livro, e deixa eu falar um pouquinho sobre as fórmulas combinatórias. Então, o que todo aluno
deve saber, além desse fato de que, com o significado das operações, a gente vai muito longe e resolve a maior parte das situações. Tá? Mas tem duas fórmulas combinatórias que a gente tem a obrigação de mostrar para os alunos. E eu acho que, para a maior parte dos casos, assim, só essas duas. Tá? A menos que você tenha preparando uma turma que vai fazer algum tipo de concurso especial, coisa e tal, essas aqui deveriam bastar. Tá? Que são a fórmula das permutações simples, e a fórmula das combinações simples. Então, até esse simples aqui já está sugerindo que existem versões mais complicadas dos dois problemas. Tá? Que você pode ter com elementos repetidos, aqui você pode ter chamadas permutações com repetição, permutações completas. Então, tem mais fórmula que isso, claro. Tá? Mas, com essas duas que estão aqui, a gente resolve praticamente todos os problemas aí que um aluno do ensino médio tem que fazer. É muito melhor que ele saiba usar bem essas duas do que ele tenha lá 6, 7 fórmulas e não saiba utilizá-las devidamente. Então, a permutações simples, na verdade, que é o que corresponde ao número de modos de você ordenar um conjunto que tenha n elementos, na verdade, é uma aplicação direta do princípio multiplicativo. Tá? Mas, primeiro, ela aparece com muita frequência, tá? E ela é responsável aí pela introdução de um símbolo que o aluno deve conhecer. Tá? Ele deve conhecer por causa da importância do problema combinatório e não o contrário. Tá? Então, se eu tenho que ordenar n objetos, então é supernatural eu escolher qual objeto que vai ocupar cada posição em sequência. Então, para a primeira posição, eu tenho n possibilidades. Para a segunda posição, pode aparecer qualquer um dos objetos menos o que foi utilizado. Então, esse é um caso particular da primeira situação que a gente examinou aqui. Né? E assim por diante, até quando chegar na última posição, é quem sobrou. Tá? Então, o número de permutações simples é esse produto que nós definimos como definimos este símbolo para representar esse produto. Tá? Então, o fatorial de um número n é definido como esse produto dos números de 1 até n. Tá? E o outro problema das combinações simples, tá? Que é o problema que pergunta quantos são os subconjuntos com P elementos e um conjunto que tenha n elementos. E a razão pela qual esse problema é difícil de ser respondido é porque ele requer a utilização de uma operação que aparece com menos frequência na resolução de problemas de contagem, que é a divisão. Então, a adição e a multiplicação aparecem a toda hora. A subtração aparece em determinadas estratégias de solução de problema em que a gente propositadamente conta a mais e exclui. Morgado não gostava desse tipo de solução, não. Tá? Tinha muita raiva desse tipo de solução. Mas, para alguns problemas, é uma solução natural. E, no caso das combinações simples, a gente tem que recorrer à divisão. Tá? Isso se dá porque eu estou falando de subconjuntos. Estou falando de subconjuntos, fica claro que a ordem
em que esses elementos são tomados aqui, não importa. O que é fácil é escolher P elementos em ordem, retirados de N. Porque se eu vou escolher P elementos em ordem, é uma situação análoga à que acontece aqui em cima, né? Tenho N possibilidades, N menos uma possibilidade, até, bom, N menos 0, N menos 1, tá? Aqui vai ser N menos P menos 1. Certo? Quando eu chegar na 10ª casa. Então, esses símbolos aqui são símbolos muito utilizados pelos livros didáticos de ensino médio. Raramente você vai ver isso aí num livro em outros idiomas, em livros de matemática do ensino superior. Tá? O símbolo que todo mundo entende aqui para isso é esse. Tá? Essa é a notação matemática universal para representar essa quantidade. Tá? Em outras línguas também, muitas vezes, isso aqui é chamado, não de combinações simples. Combinações simples não passa muito a ideia. Mas eu já vi, eu acho que livros didáticos brasileiros propondo a nomenclatura que é muito melhor, que é N escolhe P. Tá? N escolhe P, que é uma tradução do inglês N choose P, tá? É exatamente o que esse número representa. Tá? Escolher P de N. Tá? Então, a fórmula provisória para isso é N menos 1, N menos P mais 1, quer dizer, P fatores decrescendo com N. Mas eu digo que essa é uma fórmula provisória porque, por exemplo, se você está escolhendo 3 elementos, essas escolhas aqui são consideradas diferentes, porque elas diferem, por exemplo, logo na primeira posição. Enquanto, para a situação que a gente quer resolver, a gente quer considerar que aquelas duas correspondem à mesma escolha, as mesmas 3 pessoas, A, B e C, foram escolhidas. Então, o que acontece é que essa contagem está errada, mas, felizmente, pode ser consertada. Não é sempre que isso acontece. Tá? E qual é a maneira de consertar? Observando que quaisquer que tenha sido o grupamento escolhido, tá? O número de vezes que ele se repete é sempre o mesmo. Ele vai se repetir tantas vezes quantas forem as possíveis ordenações desse grupamento. E quantas são as possíveis permutações desse agrupamento? São 3. Então, pela fórmula anterior, 3 fatorial. Tá? No caso geral, P fatorial. Tá? Então, essa fórmula que está aqui é muito difícil para o aluno deduzir. Tá? Então, por causa da divisão. Então, essa fórmula, com certeza, tem que ser ensinada. Porque esse problema de escolher um subconjunto com P elementos e um conjunto com N elementos aparece a toda hora. Tá? Ele vai precisar, depois, quando ele for estudar, por exemplo, qualquer... hoje em dia, praticamente todas as carreiras estudam estatística. Tá? Então, quando for estudar distribuição binomial, por exemplo, que é um conceito básico aí da estatística, ele vai precisar desse número aqui. Tá? Então, isso tem que ser ensinado. Mas isso basta. Tá? Com isso aqui, você resolve os problemas que são de interesse para os alunos do ensino médio, a menos que eles tenham algum concurso específico. Mais uma observação é que essa fórmula, então, essa maneira é a maneira razoável, tá, da gente
calcular o valor de uma combinação de N P a P. Então, você multiplica P fatores, divide por P fatorial. Então, são dois produtos de P fatores. Mas é conveniente, às vezes, principalmente para você deduzir propriedades, você representar isso aqui de uma maneira mais compacta, usando fatoriais. Então, como é que a gente faz para representar com fatoriais? Completa o numerador para transformar num fatorial. Tá? Então, o que está faltando aqui? N menos P até 1. E faz a mesma coisa no denominador. Fazendo isso, você tem N fatorial e no denominador tem P fatorial que multiplica N menos P fatorial. Tá? No momento que você escreve isso aqui, tá? Que você usa essa notação de fatorial, tá? E, na verdade, na hora que você fala de combinações de N P a P, este é o momento para você se fazer a seguinte pergunta. Tudo bem, mas o que acontece quando eu calculo, por exemplo, combinação de N a N? Então, qual é a resposta? Qual é o valor de combinação de N a N? Claro que é 1. Só tem uma maneira, tá? De eu escolher N dos N elementos. Tá? Mas quando eu substituo P por N aqui, aparece uma coisa estranha, né? Isso vai dar N fatorial, tudo bem, N fatorial, tudo bem, e 0 fatorial, que é esquisito, porque eu defini aqui fatorial como produto dos números de 1 até N. Então, começa o produto em 1. Então, como é que eu vou definir o fatorial de 0? Então, fatorial de 0 não é natural a gente definir. Quer dizer, se o fatorial fosse aparecer só para contar número de permutações, eu começaria a definir de 1. Mas, para que essa fórmula aqui, por exemplo, faça sentido, e outras fórmulas combinatórias façam sentido, é conveniente que eu defina esse número 0 fatorial como sendo 1. Tá? Então, 0 fatorial é definido como 1 para que eu não tenha que escrever isso aqui vale apenas quando N é diferente, quando P é diferente de 0 e diferente de N. Então, essa fórmula compacta das combinações, ela justifica, não demonstra, a gente não demonstra definições, justifica, explica por que a gente define 0 fatorial como sendo 1. Tá? A gente precisa disso para, por exemplo, essa fórmula valer para todo NP. Tá? Bom, um último comentário é que essa fórmula também, ela deixa muito óbvia a propriedade das chamadas combinações complementares. Né? Então, por exemplo, se eu tenho que calcular combinação de 10, 7 a 7, se eu fosse fazer essa conta, eu tenho que multiplicar 7 fatores no numerador e no denominador. E, na verdade, eu posso substituir pela conta mais fácil de calcular a combinação de 10, 3 a 3. Então, isso fica muito óbvio aqui, mas, na verdade, a gente não precisa dessa fórmula para explicar essa igualdade. Né? Tem uma razão muito mais simples do que a expressão aritmética. A combinação de 10, 7 a 7 é igual à combinação de 10, 3 a 3, porque toda vez que você escolhe um subconjunto de 7 elementos, você está simultaneamente escolhendo um subconjunto de 3 elementos. Então, uma correspondência biunívoca entre conjuntos de 7 elementos
e subconjuntos de 3 elementos. Então, a quantidade deles tem que ser a mesma. Tá? Muito bem. Hoje, à tarde, vocês vão fazer exercícios aí que vão colocar essas ideias em jogo, tá? E, como eu falei, misturando as duas ideias. Tá? Ou seja, os problemas que a gente ocorre muitas vezes, permutações e combinações, são uma etapa de escolha que tem que ser combinada com outras etapas via o princípio multiplicativo. Ok? Tchau, gente.